Mensagem do céu. Vamos lá, queridos, mensagem do céu para você. Vamos seguir aí com o curso de Mishlei. Olha só, vamos lá. Estamos aí já encerrando aqui, né, um capítulo, mas o Eterno está tratando com a gente tantas coisas profundas. Capítulo 18, versículo 21. Morte e vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Ó, queridos, como eu estou justamente nesse texto, viu, amados do meu coração? Olha só, muitas vezes nós não sabemos o que nós fazemos com as equações das pessoas quando nos posicionamos aí com relação à vida a vida de alguém, queridos. A gente pode mover uma equação, a gente pode fazer uma pessoa tomar um caminho errado. Já contei para vocês daquela moça que o namorado tinha sido roubado pela outra. Depois eles acabaram, a mãe e a filha se fizeram de 2 perfis falsos no Facebook e envolveram essa moça até essa moça tirar a própria vida, falando coisas. Primeiro fez a moça se apaixonar pela moça, sem saber que era uma moça. Olha que situação, queridos. E por meio de palavras, essa jovem perdeu a sua vida. Que coisa terrível, queridos, mas é verdade. Isso aí está na internet para você ver o poder que as palavras têm. A língua, ela conota a faculdade elevada de discernimento e entendimento que podem diferenciar verdade de falsidade. E essas duas são questões de vida ou morte. Com a verdadeira percepção dos princípios da nossa emuná, nós viveremos. No entanto, com uma conclusão negativa, perversa, distorcida acerca da existência da providência de Hashem, sobre recompensa, punição, nós vamos morrer. Aqueles que gostam do pensamento racional e entendimento nunca alcançarão a satisfação final, pois ela não tem fim, de modo que eles ficarão felizmente ocupados, comerão e com o seu desenvolvimento mental e espiritual completamente limitado, se não for da parte da vida que se alimenta, não é? Então a morte e a vida estão no poder da língua, mas aquele que a ama comerá do fruto. Aquele que sabe que essas palavras têm poder, eles vão saber como usar. Queridos, uma mulher, ela pode influenciar o seu marido para o bem e para o mal. O marido pode fazer isso com a esposa. Aliás, homens, as mulheres são seres emocionais, queridos. E as mulheres, como seres emocionais, elas acabam ficando fragilizadas com tantas coisas que o homem não entende. Não entende. Não é verdade? A língua tem poder de trazer saúde para alguém e trazer destruição na vida de alguém, a depressão na vida de alguém. O nosso falar, queridos, ele influencia tantos para o bem ou para o mal. Hoje ainda, por exemplo, eu estava aqui no programa que não vai passar aí no curso, sobre uma moral, uma professora de hebraico que está agora com a gente aqui no ministério e que pode estar dando aula. Você que deseja aula de hebraico com alguém capacitado por parte de Hashem para isso. Então, queridos, imagina só o poder de influência da gente tratar com você sobre isso, o quanto a intersecção de uma vida com outra vida pelo poder da língua, queridos, não é? A Marissa está me dizendo a quantidade de pessoa que está entrando em contato com ela. Então imagina, queridos, nós temos um poder de influência, e à medida que mais equações se unem às nossas equações, quanto poder de influência nós temos para o bem ou para o mal. Que o Eterno use a sua língua, querido meu, querida minha, somente para o bem. Bendiga Hashem com a sua língua, mas também abençoe a vida das pessoas. Seja usado por Hashem para abençoar a vida daquele que o Eterno colocou na sua vida para que você ame. Versículo 22. Aquele que encontra uma esposa encontrou o bem e obteve o favor de Hashem. É hoje, queridos. A aula era para mim mesmo. Essa aula era para minha vida, porque eu estou atravessando um momento muito sério, não é? Numa situação de um aconselhamento de 2 pessoas que eu amo,
Eu me vi numa condição, essa noite eu quase nem dormi, queridos, não é? Só de preocupação, imagina só o eterno na causa, viu? Olha só, queridos, aquele que encontra uma esposa encontrou o bem e obteve o favor de Hashem. O eterno não quer um homem sozinho, queridos. O eterno não quer que um homem viva sozinho, ele quer... Ele disse claramente, Bereshit, não é bom que o homem esteja só. Não é o desejo de Hashem para a vida do homem. Aliás, queridos, o homem não sabe nem se cuidar. Vocês sabem disso, né? Eu não estou desfazendo, desmerecendo dos homens perfeccionista ao extremo, que pode viver muito bem, obrigado, aprenderam isso, né? Mas não é um hábito do homem comer corretamente, fazer a limpeza da sua casa corretamente, a limpeza do seu corpo, usar o produto certo para o cabelo, a limpeza da roupa. Então, queridos, tem homens que são uma tragédia para lavar roupa, sai tudo colorida depois ou sai tudo descolorida. Tem as duas escolhas, não estou desfazendo do universo masculino. Mas um homem que não tem uma esposa não come adequadamente, não lava a sua roupa adequadamente, não faz as coisas. Esse poder de cuidado e de zelo está na mulher. Porém, queridos, aqui também vai falar para mim, para você, vai falar para nós como seres humanos, porque um homem que encontrou a Torá, de acordo com seu significado, ele encontrou uma esposa. Se nós vemos a Torá, queridos, a Torá, eu como mulher, ver a Torá como meu marido, você vê a Torá como a sua esposa, você vai compreender o que o rei Salomão quis dizer aqui, induzindo o homem a examinar as qualidades que são oferecidas de vida para nós dentro da Torá. Mashiach se diz como nosso esposo, o Eterno diz para nós, eu sou o teu marido. Que nós tenhamos entendimento daquilo que é colocado para a gente por meio de palavras extraordinárias e que muitas vezes passam desapercebidas. A palavra de dizer, olha céu, para que eu sou uma mulher, aquele que encontra uma esposa alcançou o bem. Como é que esse texto tem a ver comigo? Porque nós, queridos, queridas, quando somos encontradas pela Torá, nós encontramos o nosso bem-amado por meio da Torá. Então esse texto é para mim, é para você. Você, mulher que foi achada por um homem, aqui na terra, um homem temente o nome de Hashem, um homem que viva segundo os preceitos da Torá, que tenha a Torá como a sua esposa verdadeira. Esse homem vai ser um roche maravilhoso, como eu tenho desfrutado de um casamento maravilhoso. E olha que a gente passou por lutas aí, viu, querido? Se não fosse o Eterno, se não fosse a Torá, como pode um homem viver sem o cordão de 3 dobras? Versículo 23. O homem pobre fala com súplicas, mas o homem rico responde com desaforo. Eu quero ver essa tradução. Nossa, algumas traduções eu quero... O Ed falando que tá ligado no som do céu. Eu não sou de fazer isso no meio do curso, né? Mas olha só o Eterno na causa. Vamos lá, queridos do meu coração. Versículo 23 do capítulo 18, na tradução nossa está assim: o pobre fala com súplicas, porém o rico responde com dureza. Não está muito diferente, né, queridos? Olha só, aqui é ensinado uma regra de conduta. Embora o rico responda com desaforo, mesmo assim o pobre não deve deixar de pedir com humildade. Muitas vezes exemplificando a situação entre o aluno e o professor, mas exemplificando muitas vezes a vida de Hashem conosco. É um versículo que é positivo e negativo. Ele vai tratar de algumas relações espirituais, mas ele vai tratar também de relações terrenas, quando diz que nós devemos saber que as pessoas que normalmente pensam que têm bens, elas pensam que elas têm bens, né? Porque bens duráveis nós sabemos que nós não podemos adquirir, nós recebemos graciosamente da parte de Hashem segundo o mérito que nós temos, não é? Mas o homem pobre fala com súplicas e o homem rico responde com desaforo. Mesmo assim, nós não devemos deixar de insistir nas nossas petições, como a mulher pobre, viúva, com aquele juiz completamente insensível
nós devemos lutar. O Eterno fala, olha, vocês vão ouvir as coisas, as respostas serão rudes para vocês nesse mundo. O Eterno, embora rico, queridos, ele tem todo o ouro e toda a prata é dele, mas ele responde para a gente com misericórdia. Mas, lamentavelmente, muitas vidas nesse mundo não têm agido com a mesma misericórdia para conosco. Porém, o Eterno quer que nós persistamos. O Eterno tem trabalhado com a minha vida e a sua vida, que nós não venhamos a desistir. Há pessoas que estão aí numa causa, pleiteando uma causa na justiça, estão pleiteando alguma causa, persista. Não é? Não aceite, porque há pessoas que não têm força nem para se defender, queridos. Quando o mal vem, a pessoa não tem energia para se defender. Pelo amor do Todo-Poderoso, meu querido e minha querida, enquanto houver forças na sua vida, persista, lute. Tá bom? Versículo 24. Um homem adquire amigos pretendendo associar-se, mas há um amigo que se apega mais do que um irmão. Quero ler para você esse texto importante, como está na nossa versão. Um homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que irmão. Um homem adquire amigos para si e descobrirá no dia em que necessitar deles, se eles o ajudarão ou não. Mas há um amigo que se apega mais do que os outros, e ele vai ajudar tanto ou mais do que um parente ou um irmão. Aquele que tem muitos amigos não tem nenhum, pois o amor somente existe entre vínculos de alma com uma pessoa. Quanto mais amigos uma pessoa tem, mais tênue, mais estendida fica a amizade. Um amigo próximo, contudo, apega-se mais do que um irmão de sangue. Queridos, eu já falei isso para vocês, né? Quanto mais próximo você tiver de alguém, mais o seu coração vai estar aberto para a vida das pessoas. Mais as pessoas vão ter acesso a sua vida, a informação da sua vida. Pessoas que andam comigo e com o Carlos, elas vão ver tudo que a gente está passando, elas vão estar, quanto mais próximas forem as pessoas da gente, mais elas terão acesso a quem nós somos. Por isso é muito importante que você zele. Eu tenho muitos filhos, queridos. O Eterno me agraciou de ter tantos filhos para zelar e para cuidar. E eu tenho de saber o limite de cada um deles para não sobrecarregar a vida dos meus filhos. Assim, o Eterno tem uma bondade sem limite para conosco. O amor dele não diminui quando ele estende a sua aliança sobre tantas vidas que ele estendeu essa aliança. Mas aqui está tratando de você ter um confidente, você ter uma pessoa com quem você abre a sua vida. Maridos e mulheres, a sua esposa deveria ser o seu confidente, seu marido deveria ser seu confidente, não é? Mas se o Eterno traz alguém para você de fora, que seja da parte dele, porque o nosso coração, queridos, de tudo que nós devemos guardar, nós temos de guardar o nosso coração, porque dele procede as fontes da vida. É muito importante que você tenha esse entendimento. Não é selecionar um amigo. O Eterno vai trazer alguém para você confiar. E ele vai dizer que essa pessoa pode suportar o seu peso. Não adianta você derrubar o seu peso sobre alguém que não está aguentando nem com o peso dele. E muitas vezes o seu amigo chegado vai ser alguém assim, que nem não aguenta o peso dele mesmo, mas aguenta o seu peso. Então não tem regra, queridos. Não tem regra sobre isso. O Eterno faz o que ele quer, mas é importante que você tome as suas decisões embaixo da autoridade dele, em nome de Yeshua. Queridos meus, nós vamos ter que encerrar o programa mais cedo um pouquinho para poder voltar para a máquina de São Paulo, para o nosso Orochi Caio Carvalho. Então vamos orar. Querido Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor para o bem. Nos ajude, Pai, a contermos nossos lábios. Nos ajude, meu Pai, a direcionarmos a nossa vida, a pleitearmos as causas corretamente, ainda que nos tratem com orgulho.
Pai, nos ajude a pleitearmos nossas causas nas regiões celestiais, ainda que pareça impossível. Por meio de Mashiach, nós temos o livre acesso. Nos ajude a estarmos corretos diante do Senhor, a fazermos aquilo que procede do teu coração e a sermos melhores. Coopera conosco, nos faz ver o que o Senhor vê, as pessoas que o Senhor tem separado para nossas vidas, para que andemos juntos, para que possamos crescer juntos embaixo da tua autoridade. Fica conosco, bondoso de Israel, abençoa cada ouvinte, tantas necessidades na área de saúde, como da Tânia, de tantas vidas, tenha misericórdia, opera, Pai, o teu querer, é o que eu te suplico, bondoso Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja, assim seja. Mensagem do céu.